Eu tive a ideia desse vídeo enquanto estava jogando Spyro. De repente me veio na cabeça, por que Crash fez mais sucesso que Spyro? Eu mesmo vim conhecer Spyro após ter mais conhecimento sobre o mundo dos games. E esses jogos, eles têm uma relação. Seja em seus universos, que já teve até um flerte em fazer um crossover, ou até relação em seus públicos. Pois eu tenho na minha cabeça que na época que esses jogos saíram, eles eram vendidos mais para um público infanto-juvenil. O que de fato acontecia. Os jogos eram para todas as idades. Geralmente quem se interessava por games era um público infanto-juvenil. Mas por que será que o Spyro fez menos sucesso? Eu queria compartilhar com vocês inicialmente minha teoria. O Crash, ele parece algo mais descolado. Até o que o Sonic faz para atrair o público, sabe, o tênis da hora, o Crash andava de moto. Eu sinto que os mascotes Crash e Sonic são parecidos esteticamente falando, enquanto eu sinto que o Spyro, ele parece ser um mascote mais infantil. Não falando da qualidade dos jogos, acho que tanto Crash como Sonic são jogos fantásticos, mas sinto que o jogo Spyro, pelas características do seu personagem, pode ter sido taxado como um jogo infantil, que veja bem, é bem diferente de um jogo para todas as idades. E as características dele são apresentadas logo na capa. Para exemplificar meu ponto, é tipo um jogo Lego. Sabe, se você já é uma pessoa que gosta de jogos Lego e você vê uma capa de algum jogo e ela tem algum personagem Lego, você tende a experimentar aquele jogo. Mas se você não gosta, sabe, é a mesma coisa com jogos infantil. Então, após tudo isso, o meu ponto é: a capa dos jogos são a maior identidade visual de um jogo? Parte desse vídeo também foi feito só para falar das beldades que são as artes da capa de The Legend of Zelda, falando especificamente do primeiro e do segundo jogo para Nintendinho. Não acho que essas capas transmitem todo o sentimento da franquia Zelda, mas o que eu estou querendo propor é isso. Se a capa do jogo transmite toda a identidade visual do game, eu acho que as capas desses primeiros jogos não. Eu sinto que o Zelda Link to the Past, o Majora's Mask e o Ocarina of Time fazem isso melhor, principalmente as versões japonesas. Queria trazer agora uma franquia muito amada, que para mim a sua capa transmite muito bem a identidade do jogo, e além disso tem um visual incrível, que é a franquia GTA. Não sei se vocês sabem, mas esse estilo de capa que conhecemos surgiu no GTA 3. A capa que era para ser americana, que foi a mesma usada em alguns países da Europa, teve que ser mudada devido a alguns elementos que tinham em sua capa, pois recentemente, em 2001, tinha acontecido alguns eventos no World Trade Center, então alguns elementos tiveram que ser mudados. Então foi mudada a capa da versão americana. E olha só que interessante, fazendo a pesquisa sobre essa capa, eu descobri que existem 4 versões distintas da capa do GTA 3. 2 versões europeias, uma versão da Oceania e a versão americana. Então, a versão americana depois virou um elemento muito recorrente na franquia, que foi justamente essa capa icônica. Falando de outra capa bem interessante agora, que a primeira coisa que me vem à cabeça quando penso no jogo é a capa do Batman Arkham City. A franquia Arkham está fresca na minha memória, pois estou jogando o Arkham Asylum, mas me situei um pouco no Arkham City. Eu já acho a sua versão inicial bem bonita, pois tem esses tons de branco, cinza, preto e vermelho. Mas a versão específica que eu quero falar é a versão Game of the Year, que felizmente eles acertaram na capa com o Batman sangrando, limpando sangue. Mas infelizmente eles erraram em colocar toda essa poluição. Mas olha o legal que se você comprar a versão do Return to Arkham, que tem o City e o Asylum, não vai ter toda essa poluição. Mas eu acho que toda essa vibe do branco com o vermelho me lembra muito SimCity. Pelas minhas pesquisas no Reddit, essa questão das cores foi mais por estética mesmo. Agora uma das mais interessantes para mim é a capa de Ico. A gente sabe que o Fumito Ueda é genial. Fez Ico, Shadow of the Colossus, e a gente percebe como a sua inspiração ia além das coisas mais convencionais que vemos nos games, quando vamos atrás de inspiração. A capa de Ico é inspirada em uma arte de um escritor e pintor egípcio chamado Ramsés Yonan. E vendo outras artes desse autor,
percebemos que tem a ver totalmente com o estilo de jogos que o Ueda produzia. A arte que inspirou a capa do jogo Ico se chama Trópico de Câncer e é praticamente igual. Muda um detalhe de um manhã, os personagens do jogo, mas eu acho que na imagem transmite alguma coisa sobre imensidão. E nos jogos do Ueda sempre tem um pouco disso. Tanto em Ico quanto em Shadow of the Colossus, nos sentimos pequenos em relação ao mundo em que estamos. Então acho que a arte da capa transmite muito bem isso. Enquanto a versão americana, blé, foi transformada em algo genérico. Saindo de um gênio e indo para outro, vamos falar de Kojima. Chegamos em algo que eu acho muito interessante, que eu não sei se existe algum termo correto para isso, mas é o japonês Made American, que são versões de pessoas dos Estados Unidos feitas por japoneses. Então, eu acho que nada define isso melhor do que o Cody Rhodes na WWE, mas eu acho que isso ainda é muito underground. Então, vamos falar de Metal Gear. Na franquia Metal Gear, temos todo um clima político, militar, espionagem, patriotismo e o Big Boss, o Snake, o Raiden. E todos esses elementos estão nas capas que são fantásticas. Então, toda a essência da franquia Metal Gear você consegue sentir na capa. E eu não sei se o Kojima teve algum envolvimento, mas a pessoa que fez essas artes está de parabéns, pois você consegue sentir a essência dos jogos na capa. Agora que eu trouxe alguns exemplos, hoje em dia se perde muito da personalidade, tanto de alguns jogos quanto das diferenças de consoles. Obviamente só temos 3 consoles atualmente, mas até anteriormente onde só tínhamos 2 como o Mega Drive ou Sega Genesis e o Super Nintendo. O visual das capas eram marcantes, o vermelho do Genesis ou o vermelho do NES, as mesmas cores, só que elas tinham a sua identidade diferente. Até quando foi evoluindo até a 7ª geração de consoles, tinha-se uma diferenciação boa e uma identidade própria de cada console na capa. E quando falamos de capa, atribuímos muito às mídias físicas, e é muito esquisito porque provavelmente estamos chegando ao fim de quaisquer mídias físicas que sejam, jogos, filmes. Colecionar vai virar algo comum, pois já está se tornando. É muito prático as mídias digitais e, pensando bem, eu tenho um console desde 2020, um Xbox One S, e só tem um jogo mídia física, e a capa não é muito legal. E é interessante como por muito tempo a capa foi o maior atrativo para se vender um jogo. Voltando ao que eu disse ao início, quem não gostava de jogos infantis, talvez nunca fosse experimentar Spyro. Hoje em dia, se vemos um jogo que pode ser interessante, e a gente vai ver o trailer, e ainda assim a gente continuar interessado, esperamos uma promoção e testamos o jogo. Isso é bom, pois a gente não gasta dinheiro com algo que a gente já sabe que não vai gostar vendo os trailers. Mas antigamente, que a gente ia nas locadoras e alugava os jogos, a gente tinha grande chance de pegar algo e não gostar. Hoje em dia a gente não precisa fazer isso, pois temos o trailer. Às vezes isso é bom por um lado e por outro não, pois estamos excluindo a surpresa de encontrar algo bom. Recentemente eu joguei Katamari Damacy, só porque eu tinha achado o nome engraçado, não fui atrás de nada. E o jogo é muito divertido, a capa é uma piração total, e tem tudo a ver com o jogo. Ela é meio esquisita, então por isso eu vou falar de capas esquisitas agora. Vou falar de Fire Nice. Eu lembro que eu conheci esse jogo justamente em um vídeo do Pipocando sobre piores capas dos games. E eu me surpreendi porque esse jogo é muito viciante. Antes de falarmos da capa, eu não sei porquê, mas Fire Nice ele é o segundo jogo de uma duologia, se é que isso existe. Mas ele é a sequência de Solomon's Key. Então Fire Nice é Solomon's Key 2. Não sei porquê dessa mudança, mas Fire Nice é realmente bem mais interessante. E a sua capa, ela, apesar de sua esquisitice, ela tem um charme. Eu acho que sua bizarrice faz justamente você ir atrás do jogo. E realmente, tem gelo, fogo e ótimos puzzles. Ok, vamos falar de um grande elefante na sala quando se trata de capas esquisitas. A capa estadunidense de Mega Man 1. Eu imagino que a Nintendo da América ou Capcom da América, não sei quem foi o responsável por isso,
imaginou que a capa, muito linda japonesa de Mega Man, podia parecer muito infantil e pouco atrativa. Então eles fizeram isso aí. E eu tô olhando para vocês também, europeus. É impressionante como o primeiro e o segundo jogo, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países da Europa, eles conseguiram errar tanto na capa. Não faz nem sentido essas adaptações. Diferente de Fire and Ice, que é divertida, essas são só constrangedoras. Enfim, trazendo uma esquisita porque dá um spoiler de um jogo e de um filme. É o jogo Clock Tower. Falando especificamente da versão de PS1, que é o vilão do jogo. Isso pode ser um spoiler da história, e além disso, uma parte do visual do jogo, sendo a protagonista, o vilão e outras coisas, são inspiradas em um filme do diretor italiano Dario Argento, sendo esse filme fenômeno. Então pode ser um spoiler na capa do jogo. Mas só para finalizar o assunto de Clock Tower, a capa do NES, que é maravilhosa, divina, uma das melhores capas que eu já vi, também tem um contexto de ser inspirado no filme, mas a capa foi para um caminho tão único. Olha que arte linda! Essa arte foi inspirada na pintura do pintor holandês Jonas Vermeer, desculpa, meu holandês está péssimo, que se chama Meisje met de Parel. Enfim, certos jogos estão muito atribuídos às suas capas, e outros nem tanto. Acho que a mensagem que eu quis passar no vídeo é que nem sempre podemos julgar o jogo pela capa. Elas vão capturar sua atenção, mas ainda assim elas não vão fazer tudo. Por isso eu devo falar que eu deixei muito tempo a franquia Metro de lado, porque eu achava ela meio genérica. A capa não é seu ponto forte, mas eu sempre ficava interessado no seu nome e um elemento que tinha na sua capa, que era uma máscara de radiação. Então eu decidi baixar enquanto estava no Game Pass. Resultado, comprei a trilogia em uma promoção. São jogos fantásticos. Então as capas não irão te fazer jogar o jogo. Você só pode fazer isso. Você que tem que ir atrás para jogar. Então sabe aquele jogo que você pulou por achar infantil ou achou que não era seu estilo pela capa? Dê outra chance. Você pode estar perdendo uma pérola.